A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, querido professor Gerson, trazendo até você hoje curiosidades. Vamos falar hoje, queridos, sobre Messias cristão e o Messias dos essênios, conhecendo suas semelhanças segundo os achados dos pergaminhos de Qumran. Deixe o seu curtir, deixe o seu gostei ou não gostei, acione o sininho das notificações, ajude ao nosso canal crescer para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos falar hoje sobre, querido, o Messias cristão e o Messias esperado pelos essênios. Aqui nós temos, querido, a imagem das cavernas de Qumran, onde foram achados esses importantíssimos pergaminhos, que mudou muito, querido, o rumo da história da teologia e das compreensões das narrativas bíblicas. Vamos colocar um adendo aqui, em 1 Qumran S.A., nós vamos ver, querido, uma semelhança que há entre a ceia instituída por Jesus na Pêssah e a ceia, querido, instituída por Paulo na igreja de Corinto, baseado na tradição da ceia de Cristo na noite em que ele foi traído, a qual não sabemos da onde, que fonte que Paulo extraiu essa informação, mas nós vamos ver as semelhanças que há, querido, entre a ceia de Corinto, a ceia de Cristo Pêssah e a ceia dos essênios, para nós vermos que houve talvez uma influência essênica dentro da ceia instituída por Jesus Cristo e pela ceia do apóstolo Paulo. Vamos ler então, querido, 1 Qumran S.A., que diz assim: E esta é a assembleia de homens famosos, os convocados para a reunião do conselho da comunidade, quando Deus gera o Messias com eles. O principal sacerdote de toda a congregação de Israel entrará, e todos os seus irmãos, os filhos de Arão, os sacerdotes, convocados à assembleia, os homens famosos, e eles se sentarão diante dele, cada um de acordo à sua dignidade. Depois o Messias de Israel entrará, e antes dele sentar o chefe dos clãs de Israel, cada um de acordo com a sua dignidade, de acordo para com suas posições em seus acampamentos e em suas marchas, e todos os chefes dos clãs da congregação com os sábios, homens e eruditos, sentar-se-ão diante dele, cada um de acordo com a sua dignidade. E quando eles reúnem-se à mesa da comunidade para beber o vinho novo, a mesa da comunidade é preparada, e o vinho novo é misturado para beber. Ninguém deve estender a mão para as primícias do pão e do novo vinho diante do sacerdote, pois ele é quem abençoa as primícias do pão, o vinho novo, e estende a mão para o pão diante deles. Depois, o Messias de Israel estenderá a mão para o pão, e depois ele abençoará toda a congregação da comunidade como um, de acordo com sua dignidade, e de acordo este regulamento, eles devem agir. E cada refeição, quando pelo menos 10 homens estiverem reunidos.
é uma curiosidade, nós vemos as semelhanças que tem com a ceia instituída por Cristo na Pêssega, na Páscoa, na noite que foi traído, também com a ceia do apóstolo Paulo, que diz que segundo ele recebeu do Senhor, mas de que forma não sabemos, mas nós encontramos aqui uma narrativa que antecede esses textos que pode ter influenciado, e isso fica como uma curiosidade para você. Talvez você não tenha esse conhecimento dessa descoberta de Qumran, deste pergaminho, que é 1QSA e 1Q2B8A, que trazem esta revelação escrita pelos essênicos. Mas o foco do nosso estudo hoje é compararmos o Messias dos essênios e o Messias cristão. Veja o que diz 4Q, na descoberta de Qumran, 4Q 541, o fragmento de número 9. Tá? Nós vamos ver uma comparação que é muito feita por Gesa Verme, né? Que diz assim, vamos fazer a comparação, vamos fazer uma leitura e vamos comparar com o Novo Testamento. Vamos comparar a leitura das narrativas de Qumran com as narrativas do Novo Testamento. E vamos chegar a dar muito entendimento se houve ou não houve influência dessas narrativas que antecedem as narrativas do Novo Testamento. Aí cada um vai tirar suas conclusões, mas vocês terão acesso a essa informação, que isso é que é importante. Esse é o meu papel, transmitir informação. Conclusões é com cada um de vocês. Eu não vou concluir nada, eu não vou afirmar nada, mas quero despertar em vocês o raciocínio, né? Que vocês usem essa cachola para pensar fora da caixinha para a glória de Deus Pai. Vamos lá então? Vamos ler? E diz assim, e ele passará para eles, seus filhos, sua sabedoria. Ele espiará todos os filhos de sua geração e será enviado a todos os filhos do seu povo. Sua palavra é como a palavra do céu. O seu ensino é conforme a vontade de Deus. Seu sol eterno brilhará. O seu fogo brotará em todos os confins da terra e brilhará sobre as trevas. As trevas passarão da terra e as trevas profundas da terra seca. Proferirão muitas palavras contra ele, e muito. Eles inventarão histórias sobre ele e vão proferir tudo que é desonroso contra ele. O mal derrubará sua geração, porque mentiras e violência preencherão sua existência. E as pessoas se extraviarão em seus dias e ficarão perturbadas, bem perturbadas, perturbadíssimas. Então, querido, ele espiará todos os filhos de sua geração e será enviado aos filhos do seu povo. Compare isso, querido, com essa expressão aqui em Hebreus, capítulo 2, verso 7, que diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Lembra que a narrativa da ceia, que ele viria como um sacerdote e como um Messias? Esse é o Messias dos essênicos. Comparando ainda, sua palavra é como uma palavra do céu, e seu ensino é conforme a vontade de Deus. Então nós vamos comparar com Mateus 7, 28 e 29, que diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ainda João 12, 49 e 50 diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito.
Aí você compara que a palavra dele, desse Messias sempre viria do céu, e a palavra de Cristo vinha do céu, mas do Pai, que está nos céus. Muitas pessoas iriam proferir muitas mentiras, palavras desonrosas, levantarão histórias mentirosas acerca deles. Né? Então vamos comparar com Lucas capítulo 7, verso 33 e 34. Porque veio João Batista que não comia nem bebia vinho. E dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, cachaceiro, amigo dos publicanos e pecadores. Ai, 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 ai. Olhe bem as semelhanças, né? Vou ler de novo. Proferirão muitas palavras contra ele, e muitos, eles inventarão histórias sobre ele e vão proferir todo desonroso contra ele. Ou seja, iam tentar de todas as formas desmoralizar, e foi o que aconteceu com Jesus. Há muitas semelhanças, não tem como nós negarmos isso. Há semelhanças demais. E ainda diz assim, o mal derrubará a sua geração. O mal derrubará a sua geração. Ah? E as pessoas extraviarão em seus dias e ficarão perturbadas. E Lucas diz assim, 11, 14, 15, e estava ele expulsando um demônio, o qual era muito, e aconteceu que saindo o demônio mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, expulsa demônio por Beelzebul. Olha aí a desonra de Jesus, dizendo que eles precisavam de demônio pelo poder dos demônios, dos príncipes dos demônios, né? Segundo a crença, né? Beelzebul, ou Baal-Zebub, né? Que era um deus dos Ecronitas, ou dos que habitavam em Ecrom, na Filistia, ou na Filístia. E ainda temos, então, querido, já Lucas 11, 29, que diz, e ajuntando a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão do sinal do profeta Jonas. Ai, 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 e agora? Nós vemos muitas e muitas semelhanças, querido. E isso foi escrito antes. Então nós vemos que há uma conexão. Pode ser uma ressignificação, pode ser uma apropriação, pode ser que esse Messias essênico tenha inspirado, né? O próprio Messias Yeshua pode ter vindo desse segmento religioso, e talvez Jesus possa até ter sido membro desses líderes essênicos, porque há muita semelhança. Há muita semelhança, e sabemos que os essênicos eles tinham um líder, né? Um grande líder, que era o Tzadik, Moret Tzadik, né? O mestre, ou líder, ou professor, né? O mestre de justiça, que tem muita semelhança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa, querido, de uma forma especial, entender que há semelhança. Então eu resolvi trazer isso até você, para que você possa ter acesso a essas informações, para a glória de Deus Pai, em nome de Yeshua HaMashiach HaMelech.